Boa tarde, comunidade DCM. Sejam bem-vindos a mais uma live das 5. Você que não é um ex-ministro aí do Bolsonaro, seja bem-vindo e já chegue deixando seu like aqui. Que dia louco, né, gente? A gente tem um minuto de paz nesse país. Pessoal, vou fazer aquele chororô de sempre, né? Vou pedir que você que está no Facebook e no Periscope, que venha ser feliz com a gente aqui no YouTube. Aqui tem muito mais possibilidade de integração. Aqui tem Leandro Mariano no chat, né, que é praticamente o meu colega de trabalho, está sempre recepcionando os novos membros, dando dica, falando do nosso site, inclusive temos membros novos já, valeu, gente. Você que já está aqui no YouTube, eu vou pedir 3 coisas que não vão te custar nada, vocês já estão ligados o que é, né? Curtam o vídeo, deixem esse like maroto, que não custa nada para vocês, mas para a gente faz toda a diferença, porque faz o vídeo se tornar relevante para quem está acessando a plataforma do YouTube agora. Então, enquanto eu estou falando, deixem o like de vocês, eu vou deixar o meu agora, porque não é brincadeira, eu realmente esqueço, e só vou lembrar quando estou falando com vocês, estou fazendo isso agora, ninguém está notando que eu estou enrolando, pronto. Outra coisa que vocês podem fazer que não custa nada, que nos ajuda muito, é compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Copia o link e joga aí no Twitter, Instagram, Tinder, Scruff, Facebook, WhatsApp, chamem todo mundo. Hoje vai ser um daqueles dias caóticos, muito loucos, que aparentemente parece que o Vinícius Carvalho atrai, porque desde que ele entrou aqui para a live das 5, coisas muito loucas acontecem às 5 horas, né, Vinícius? Que pira, gente. Depois a gente fala sobre isso. E a terceira coisa, que é gratuita e que nos ajuda bastante, é verificar se você é inscrito no canal. Muita gente que está todos os dias aqui nas nossas lives não está inscrita, inclusive tem muito membro que não é inscrito e isso não custa nada. É só você ver o botãozinho aqui, inscrever-se, clica, é indolor, não custa nada para vocês, pronto. Rapidinho vocês conseguem verificar isso. Agora que vocês fizeram essas 3 coisas que não custaram nada, aí vem o golpe, meus amigos. Vocês sabem que o DCM depende exclusivamente do apoio financeiro de quem acompanha a gente todos os dias, né? Não temos nenhum grande patrocinador, então a gente precisa, não é exagero, a gente sobrevive dessa ajuda que vocês dão para a gente. Então, curtir, compartilhar, verificar se é inscrito, tudo isso nos ajuda bastante, mas o que dá energia para a gente aqui é mandar dinheiro. Não vou disfarçar, não. Mandar superchat, mandar super sticker, mandar pix, verificar se é inscrito, não, desculpa, me confundi agora. Se tornar membro, pronto, lembrei. Se tornar membro, eu vou colocar um cardápio rapidinho aqui, como o Leandro fala, né, um cardápio para você escolher, são várias categorias, começando por R$ 2,99. Lembrando que a tapioca recheada em Fortaleza está custando R$ 5,00, então se tornar membro básico do DCM, está custando menos de uma tapioca por mês. Se você quiser mudar de uma categoria para outra e tiver dificuldade, você pode perguntar no chat, porque de repente tem alguém que te ajuda com alguma facilidade, ou mandar um e-mail para marília@dcm.com.br, nosso oráculo, que resolve todas as dúvidas. Como é que faz para derrubar o governo Bolsonaro, Marília? marília@dcm.com.br. Vou pedir também, se é o Vinícius está colocando na tela, vou pedir também que vocês pensem com carinho na possibilidade de se tornar membro diamante, que é a categoria que eu sempre faço uma propaganda especial, porque ela parece mais interessante para vocês, né? Coloca vocês num grupo de WhatsApp com jornalistas do DCM e com alguns colaboradores fixos, inclusive o Ideu, que está aqui com a gente hoje, ele está no grupo Diamante, é um grupo divertido. Eu sempre enfatizo isso não é um grupo de ficar se lamentando todos os dias por a gente viver nesse país que a gente vive. É um grupo bastante divertido, então eu recomendo para vocês. Se vocês não puderem se tornar membros, a gente entende, a vida está difícil, mas eu vou insistir que vocês mandem superchats, que é uma forma de fazer com que os convidados discutam a sua colocação ou respondam às suas dúvidas. Não vou mais enrolar vocês, vou colocar o Vinícius aqui para recepcionar os nossos novos membros. Oi, Vinícius. Alô, gente, e aí, tudo bem? E aí, Sara, mais um dia. Flexãozinha aqui para recepcionar. Beni Moreira, Tânia Dargan, Maria Salete Costa e, por enquanto, são esses 3. Lembrando que a gente tem uma meta aqui.
de 5 membros por live, né? Então vamos nos ajudar, gente. Pronto. 5 membros. Gente, olha só, é muito sério tudo que está acontecendo no país, é muito grave. Apesar da gente brincar aqui muitas vezes e se divertir, apesar de falar sério, a gente consegue, acho que desde o início, a nossa ideia, a minha ideia pelo menos, é minha e do Leandro também. O Leandro é um cara que fala muito sério, extremamente informativo, mas o Leandro também brinca quando tem que brincar. E eu acho que uma das falhas que o setor progressista tem tido para com a sociedade é justamente ampliar o tipo de debate, é deixar de ser um pouco sisudo, óbvio, a gente tem que ser no momento que demanda, mas a gente também tem que ser leve. A gente perdeu isso no decorrer do tempo. Só que o momento do país é extremamente grave. A gente viu aquele motim dos policiais ontem na Bahia, e isso vem, parece que crescendo uma bola de neve, onde parece que a sociedade civil brasileira está em compasso de espera. Em compasso de espera, aguardando com que uma coisa mais grave aconteça. Hoje nós estamos aqui, um dos convidados, além do Fernando Ideu Lacerda, que já é um camarada nosso antigo aqui, por assim dizer, né? Antigo, entre aspas. E Deus já fiz live com o Ideu, já até perdi as contas de quantas vezes, acho que umas 4 ou 5. A gente já acompanhou, já fez react de votação do STF juntos, já falamos de assunto sério, já tretamos com gente do Intercept, já mudamos de opinião em seguida também, é normal. Agora temos aqui também o Érico Grassi, que é o irmão do Rodrigo Pilha, para a gente falar um pouco sobre o caso do Rodrigo Pilha, que entra nesse rol desse avolumamento, desse tsunami que vai crescendo gradativamente de autoritarismo no Brasil. Se viu ontem, conversamos hoje pela manhã longamente com o Leandro Fortes, o que se viu ontem na Bahia foi muito grave. Foi muito grave porque parece que, de um caso, uma amiga minha de esquerda, não vou nem citar o nome dela aqui, mas policial militar, menina negra, da Corporação de Minas Gerais, me falou: Vinícius, isso tem uma coisa na corporação que a gente chama de suicídio policial, parece que ele foi para o suicídio. A pessoa não quer se matar e quer forçar com que um outro agente o execute. E me parece que foi um caso desse. E automaticamente a gente Bolsonaro, óbvio que eu não posso afirmar isso. Primeiro que eu não sou psicanalista, depois que eu não sou investigador. Porém, todos nós aqui estamos aqui para fazer palpite também político. A gente está vivendo num momento ideológico de extrema direita. Bolsonaro não é apenas o presidente. Bolsonaro é um ditador que foi eleito, como diz nosso nobre deputado Marcelo Freixo. Então, o que acontece? É um momento extremamente adverso que nós vivemos. Já automaticamente as redes bolsonaristas, a Bia Kicis, de forma inacreditável no dia de ontem, ela já subverteu, já colocou o policial assassinado como herói. Assassinado não, que se jogou à morte. O policial estava com um fuzil, parafal, que atravessa a parede de concreto igual papel, atira para outros agentes e ele vai esperar que um vai ser abatido. E como diz o Leandro Forte, que é baiano, é de Salvador, aquela região ali tem vários prédios residenciais com crianças morando. É óbvio que ele ia ser abatido, dando tiro de fuzil a esmo. Então, a gente está vivendo um momento extremamente complicado. As redes bolsonaristas, nós vimos que tentaram, de todas as formas, criar uma narrativa de golpe. Essa é a palavra, tentaram fomentar um golpe com isso. E hoje, de manhã, o que se vê é a demissão ou o pedido de demissão do Ernesto Araújo, simplesmente o pior chanceler brasileiro de todos os tempos. Um repolho podre, como diria o meu guru Leandro Forte, o repolho podre, cabeça assim, tem nada, tem vento, tem um poço, se você jogar uma gota d'água, se você gritar lá da eco. Enfim, o cara saiu hoje de manhã, após jogar, não se engane, o Brasil não está nessa crise não é só por causa do coronavírus, não. Se a gente for somar a condição da política econômica de Paulo Guedes com a condição da política externa do Eugênio Aragão, o Eugênio Aragão é nosso. Se a gente fosse somar essas duas, congraçar essas duas atividades políticas, o Brasil estaria num quadro muito parecido com o que está vivendo hoje com o Covid. A crise econômica, humanitária, de emprego, fiscal, já dava tudo, já dava todos os tons que chegaria a esse ponto. O dólar já dava todos os tons que chegaria a esse ponto também. Para isso, hoje nós temos o Érico Grassi aqui, que é irmão do Rodrigo Pilha, como eu já falei, vou apresentá-lo ele com o Fernando de Lacerda daqui a pouquinho já, assim que eu terminar esse editorial inicial. E ele vai falar um pouco sobre o caso do Rodrigo Pilha, que também, como eu já disse, entra nesse rol de autoritarismo. Vamos falar também sobre o Fernando de Lacerda, e a gente vai principalmente conversar hoje, além desses casos de avolumamento do autoritarismo,
vamos falar também sobre a conjuntura política nacional. Mas antes quero reforçar o apelo que a Sara Góes acabou de fazer aqui, que é pedir para que vocês nos ajudem com superchats. É primordial, imperativo, para que a gente consiga manter esse trabalho. E aqui vocês não estão doando para o Vinícius. Eu sei que tem gente que pode até preferir outros apresentadores do que eu, e o contrário pode acontecer também, mas aqui não é para o Leandro, não é para o Vinícius, não é para o Pedro, não é para o Kiko, é para o Diário do Centro do Mundo. A mídia independente e profissional precisa resistir, precisa existir, para que a gente consiga fazer um contraponto ao bolsonarismo e à mídia hegemônica. Porque não ia ser a Rede Globo que ia passar a Vaza Jato e o Lula voltar a ser elegível. Foi a mídia independente que fez isso. Não é a mídia hegemônica que vai fazer plantão acerca do caso do Rodrigo Pilha. Somos nós da mídia independente que faremos isso. E a gente está vivendo um regime de extrema-direita, repito. Então, a nossa sobrevida, a nossa sobrevivência é extremamente importante. Se vocês puderem pingar algo, não é obrigado. Quem não puder ajudar, a gente sabe que está no final do mês, não é obrigado. Mas quem puder contribuir com o nosso trabalho, faça esse apelo. Sara, peço para que coloque os convidados na tela, por favor. Já quero desejar boa tarde aqui ao Fernando, agradecer mais uma vez a participação. Quero desejar aqui boas dias ao Érico Graça, primeira vez aqui na live do Cinco. Participação. Já pedi para vocês darem boa tarde ao público. E para fazer a primeira pergunta, depois eu, Fernando, que já estou na casa, eu quero, Érico, que você fale um pouco como é que está a conjuntura, a expectativa e a perspectiva do Rodrigo Pilha, e quando que você acha que ele pode ser solto, se tem mais algum recurso para ser julgado, e depois eu peço para o Fernando comentar acerca do caso. Vai, Érico. O convite do DCM. Vocês me ouvem bem? Então, e sempre eu tenho agradecido essa rede que se formou de apoio mesmo, de solidariedade, as pessoas ligando, as pessoas nas redes pedindo liberdade para Rodrigo Pilha. Então, isso aí para a família tem sido, né, a gente tem se sentido abraçado. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é isso. O segundo é com relação à situação do Rodrigo. Eu acabei de falar com a advogada, ela tem acabei de falar com a advogada, a gente está na seguinte situação. O Ministério Público, na sexta-feira, na semana ainda de que o Rodrigo teve aquela detenção, que foi uma detenção para lá de arbitrária, assim, mas para lá de arbitrária mesmo, né? Não tinha menor cabimento. Então, após aquela detenção, que aí procuraram e conseguiram achar um processo de 2014, que havia tido uma sentença de 2018, eu estava até offline aí, conversando com o pessoal, dizendo que o Rodrigo é muito desligado, aquela figura dele, né, não é uma caricatura. Ele é mesmo, então não deve ter se dado por conta do processo, o processo ficou lá, se mudou, não atualizou o endereço, e aí o processo que era para ser uma pena alternativa, de cesta básica, enfim, de pena, né, se tornou em uma detenção aí de 7 meses, e foi isso que o delegado da Polícia Federal conseguiu procurar e vascular e achar, então está sustentando a prisão, que também é uma prisão absurda, né? Nos países signatários da Convenção Internacional de Direitos Humanos, tem um entendimento de que desacato não é crime, porque isso fere o artigo 13 da Convenção. Então, o próprio STJ, na quinta turma, já tem esse entendimento. Então, agora a gente está nessa de levar ele para casa, para daí, então, discutir, tentar reformar esse processo, esses processos que estão envolvendo, né? E a gente era uma exigência do Ministério Público que tivesse um relatório psicossocial. Esse relatório foi produzido, já foi protocolado na sexta-feira, passadas 14h, e até agora o Ministério Público não avaliou, e pelo menos as informações que eu tenho recebido do advogado é que isso poderia ser uma coisa rápida, porque o Ministério Público exigiu o relatório foi entregue, então eles pediram chancelar para então o juiz, ou a juíza no caso, né, pudesse conceder para ele o direito dele ir para casa, e aí daí então a gente tentar discutir e reformar esse processo, que é um processo absurdo, que mesmo que ele tenha sido sentenciado, é um processo absurdo. Então eu estou aqui com uma cara numa tela, na outra tela, na expectativa de que haja alguma movimentação. Infelizmente, acabei de falar com a advogada, ainda não temos uma previsão, até porque ainda tivemos a promotora que estava acompanhando o caso, parece que era substituta, saiu e entrou um outro promotor. Então, a gente não sabe até que ponto ele já está apropriado do processo para poder, então,
passar e tramitar isso para juízo. Então é isso, todo dia a gente está na expectativa, toda hora, qualquer hora, eu tenho uma muda de roupa ali, Acho que ele travou só para mim, Sara, se você puder entrar aí. cair, eu caí. Caiu, mas voltou agora. Pode concluir, Érico. Sei onde eu parei, eu não sei que hora que eu caí. Você falou na muda de roupa. Você todo dia está com uma muda de roupa. Inteiro preparado, né, organizado com a minha companheira, porque a gente tem 2 molequinhos, um de 4 e um vai fazer 3. Então a gente está qualquer hora preparado para ter que sair porta fora para ir buscar o meu irmão. Não vejo a hora disso acontecer, entendeu? Tem sido bem isso. Não sei se é a minha rede, gente. Pode ser, porque a minha da Sara não está oscilando, não. Mas. Aí, assim, só concluindo, assim, tem sido realmente muito difícil, porque o meu irmão é um irmãozão. Travou de novo. Sara, tá estranho, porque a minha rede. Você tá do celular ou tá do notebook, ô Érico? No computador, e a minha rede, teoricamente, ela tá rápida ali. Mas a gente não tá perdendo grandes pedaços, não, da sua fala. Você pode continuar. Tá dando pra entender. Mas é isso, gente. A gente está na expectativa de qualquer hora o Ministério Público se manifestar e a juíza decidir, a gente poder ir lá levar ele para casa, sabe? Porque realmente tem sido bem difícil para minha irmã, para minha mãe, para mim. Né? Como eu estava falando aqui, eu tenho uma relação muito forte com meu irmão mesmo, entendeu? Não é só, meu irmão, não. A gente bate na política, bate no pensamento, bate no futebol. Aqui é todo mundo torce o mesmo time, é tudo. Então, assim, tem sido bem difícil. Deixa eu chutar aqui. Segundo o Fabiano, o trompetista, me falou, vocês dois são Vasco também, né? Não. Sei que vocês são dos Fluminense. Outro dia eu estava aqui com a camisa tricolores de esquerda aqui, tirando onda que Laranjeiras foi um dos poucos bairros que o Bolsonaro não ganhou no segundo turno. Do Rio, é verdade. E é um bairro riquíssimo do Rio de Janeiro. É um bairro riquíssimo. Não, eu sou bem, conheço ali mesmo. Então, assim, aproveitar que o Fernando voltou, não sei se o Fernando chegou a pegar alguma parte da sua fala. Pegou, Fernando? Fernando? Ih, rapaz, a internet hoje tá de sacanagem com a gente. Não, e é estranho, porque a minha internet é uma internet boa. Até porque com a história já deve ser sabotagem do bolsonarismo com o TCM, cara. Não é possível. Pode ser. Porque aqui a gente colocou com a história do trabalho remoto, né? Que eu chamo de terremoto. Quem tem criança em casa trabalha terremoto. É horrível. A gente botou uma internet melhor, então não era para estar caindo. Não, aqui começou a chover muito. A minha internet é horrível, ela tá ótima hoje. Estranho é isso. A minha tá boa. O pessoal está perguntando se tem algum parlamentar ajudando aí na soltura do... Temos. A Érica Cocai tem sido meu canal, assim, direto. Então, a Érica tem dado um apoio. Assim, eu ligo para ela, ela me atende, é ela que tem... E ela conhece bem a estrutura ali da vara, das 2 varas, né, que estão envolvidas. Ela tem sido... Agora, para além disso, a gente tem tido um apoio... assim, importantíssimo, Clauber, o Pimenta, a Bonavides, o Zeca Disseu também, tweetou. Então, assim, essa pressão que os parlamentares estão fazendo é importante também. Então, assim, a gente tem tido um apoio considerável nesse aspecto. Ô, Érico, o que eu ia te perguntar? Você falou que vocês têm uma relação muito próxima e batem absolutamente tudo, política, etc., Queria fazer uma pergunta aqui, bem casos de família mesmo, porque eu acho que é importante para que a gente humanize a figura de vocês, porque muitas vezes fica só o pilha militante. E eu acho que isso, às vezes, não ajuda muito, não. Eu acho que isso, às vezes, acaba atrapalhando. Mas o que é importante que a gente fale que tem uma família por trás, que tem todo um contexto familiar de pessoas que amam o Rodrigo, como você, e que é uma coisa que impacta toda a família, cara. E eu queria te dizer, se vocês moram perto, vocês estão todo dia juntos, trabalham com setores parecidos? Então, eu sempre falo, né? Eu sempre desconfio daquele político que a sua família não está abraçado com ele, né? Se o cara não consegue agregar o seu núcleo familiar
tem alguma coisa estranha. Então, nesse aspecto, eu posso, assim, eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe é agarrado, sabe? Então, a minha mãe mora aqui perto, eu moro num bairro que se chama Candangolândia, e minha mãe mora aqui perto, e isso tem sido outra coisa que tem dificultado esse processo com relação ao Rodrigo, porque a minha mãe, ela já tem uma idade, né? Então, assim, ela exige um cuidado maior com essa história da pandemia, e aí eu sou o único filho dela que estou isolado. Então, eu sou o único filho que estou convivendo com ela. Então, o dia a dia a gente está sofrendo junto, eu com a minha mãe, porque a gente está convivendo mesmo. Então, eu tenho ido na casa dela quase todos os dias, ela vindo na minha, exatamente para a gente estar junto nesse momento difícil. A minha irmã, como ela dá aula de educação física, ela, quando vai ver minha mãe, está vendo ela lá da garagem, né? E assim, a minha irmã e minha mãe não têm essa atuação diária política. Eu não. Eu sempre fui envolvido, eu entrei no Ministério do Meio Ambiente em 2005 e ajudei a fundar a Associação dos Servidores, que não existia. Fui o primeiro presidente da Associação dos Servidores do Ministério do Meio Ambiente. Depois fui presidente da Associação Nacional dos Servidores, né, que pega IBAMA, Instituto Mendes. Então, assim, a gente sempre teve uma participação no campo político, e, claro, progressista, né? Então, a gente sempre teve muito... A gente sempre trocou muita figurinha, às vezes ele me passando uma percepção dele de um campo, eu, né, de outro, tudo. Então é isso, inclusive eu estou sendo meu guru aqui, né, que é um cara que eu sempre escuto, ele também me escuta muito. O pessoal fala que às vezes ele só escuta a mim. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Deu para... Não estou ouvindo. Esse tipo de relação acaba sendo inevitável. Agora, já aqui, passar para o advogado, o Fernando, não sei se o Fernando está acompanhando o caso do Rodrigo Pilha. E, Fernando, eu tenho um amigo aqui, a Sara conhece, o Rodrigo Mondego, que ele fala que a delegacia é a porta do inferno. A gente tem que quando algum cliente nosso chega, bate lá, ou chega à delegacia da Polícia Federal, seja da Polícia Federal, seja da Polícia Civil, a gente tem que fazer de tudo para tentar tirar o cliente dali. Imediatamente. Depois a gente vai... Mas imediatamente tem que tentar tirar o cara dali, porque dali para frente enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. Queria saber se você acompanhou o caso do Pilha, e, por exemplo, agora acabou de pedir a demissão do ministro da Justiça, da Defesa. Hoje de manhã do ministro das Relações Internacionais, o chanceler, o Eugênio... Eu ia falar o Eugênio Aragão, é mole. Enfim, mas queria perguntar se você acha que esses casos, esse arrefecimento da radicalidade pode estar atrelado ao caso do Rodrigo Pilha. Bom, boa tarde, gente. Desculpa aí o enrosco. Estava entrando, estava ouvindo a Sara, toda a saudação da Sara, ouvi muito bem. Aí quando você começou a falar, caiu, aí eu falei, vou reiniciar. Aí acabei ficando aí tendo dificuldade, até agora entrei, tá tudo certo. Ouvi o finalzinho aí da fala do Érico. Então, boa tarde a todos. Vinícius, Érico, Sara, um prazer enorme estar aqui com vocês sempre. Um dia agitado hoje no cenário político, né, Vini? Muita coisa acontecendo. Mas vamos por partes, né? Acompanhei com atenção o caso. Eu acho que toda a situação em que se apela à Lei de Segurança Nacional é, por si só, algo muito complicado, né? Eu acho que os policiais militares que efetuaram essa prisão, eles incorreram em abuso de autoridade, né? Eu acho que ali é um ponto que precisa ser apurado. O Rodrigo precisa acionar aí, enfim, eu acho que é um ponto importante para coibir que demais policiais militares efetuem esse tipo de prisão em situações de clara crítica política, né? O direito de liberdade de expressão, liberdade de manifestação, o exercício da crítica política, sendo coibido com a Lei de Segurança Nacional, né? E se a delegacia é a porta do inferno, aqueles que conduzem para lá em situações de evidente abuso devem ser punidos, especialmente hoje com a Lei de Abuso de Autoridade. Então, eu acho que esse caso é um caso exemplar, né? Que a prisão foi relaxada, mas que aqueles que efetuaram a prisão devem sim responder por abuso de autoridade. Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria falar sobre esse caso, e é o que eu acho muito importante, né?
E a delegacia é a porta do inferno porque ela geralmente é a porta de entrada para o sistema de justiça criminal, que esse é o verdadeiro inferno, né? E sempre que se apela à Lei de Segurança Nacional, especialmente para coibir, né, para intimidar a crítica política, é algo que a gente tem que ter muita atenção, porque não é só a pessoa daquele que está sendo perseguido, né? É a perseguição de toda uma classe aí, de todo o pensamento crítico, de todos aqueles que têm coragem de expor o pensamento crítico. Então, acho que isso é muito importante, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. Com relação ao chanceler, né, ao Ernesto Araújo, já estava. O papo do fim de semana já era esse. Né? O que foi surpreendente foi a situação do ministro da Defesa. Né? O papo do Ernesto Araújo já vinha no fim de semana, vai cair, não vai, tá, quem vai substituir? Vai vir um pior que ele, o cara de Paris é pior que ele, tal. Então já vinha esse discurso, né? Não me espantou. Agora, a gente tem que ficar muito atento sobre essa queda, não vou nem falar se é pedido de demissão, se é uma demissão, mas sobre a queda do ministro da Defesa. É um personagem muito singular, né, na história recente aí da nossa República, um cara que ocupou o cargo de assessor do ministro Toffoli na presidência, salvo engano é ele, né? Ele era o cara que estava lá dentro, né? Imaginem só, um cara que vai ser ministro da Defesa, um cara de alta relevância, né, na carreira militar, ele era assessor do Toffoli na presidência do STF. Isso nunca, né? Isso nunca fechou muito. Essa conta nunca fechou, né? Nunca ficou muito claro qual era o papel dele ali, né? Mas me parece que era um papel ali de mediação, né? O Toffoli sempre adotou esse discurso, né? Chegou até a chamar o golpe de revolução, né? Revolução, ele chamou ou não? Ele chamou de 64, eu não lembro se ele me chamou de revolução, se ele chamou de... Enfim, né? Mas ele chamou... Mas ele não... Né, em algum momento aí da história recente, ele não falou golpe, ele falou movimento, talvez. Movimento, 64, né? Não chegou a falar revolução, né? Mas é um movimento. 64. Então, o Toffoli na presidência, ele foi ali um mediador. Me parece que o recém-deposto aí, ministro da Defesa ocupava um papel super relevante nesse jogo de interesses aí, nessa estrutura de diálogo e de mediação com as Forças Armadas. E o fato dele cair justamente após essa incitação de um motim na Bahia, isso diz muito. Né? Eu acho que isso diz muito. Acho que a gente precisa ficar atento nos próximos dias. Né? Eu acho que não foi um fenômeno isolado. Né? Acho que tem a ver. O que me preocupa é que essa tendência à ruptura, né? Mas, de qualquer forma, acho que fica a reflexão, são eventos aí que realmente estão interligados, né? Não são soltos, a gente precisa sempre ter esse olhar ligando os pontos aí, para que a gente possa refletir mesmo sobre para onde nós estamos caminhando, né? Eu analisei a nota aqui da demissão. A Folha de São Paulo deu que foi demissão. O Diário de Sendo Mundo acabou de dar agora também que foi demissão por conta da política, da declaração dele sobre o lockdown. Eu li essa nota oficial aqui entre aspas, de despedida do ministro da Defesa, o Fernando Azevedo Silva. Foi o seguinte: Brasília, 29 de março de 2021. Agradeço ao presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de 2 anos, a oportunidade de ter servido ao país como ministro de Estado da Defesa. Agora, eu acho que é o ponto nevrálgico, Fernando e Érico. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. O que ele quer dizer com isso? O meu reconhecimento e gratidão aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e suas respectivas forças que nunca mediram esforços para atender as necessidades e emergências da população brasileira. Aliás, o meu reconhecimento e gratidão saio na certeza de missão cumprida. Mas esse trecho, neste período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Sarinha, pode tirar a nota, por favor. Eu queria perguntar para vocês agora, para o Érico também, depois para o Fernando complementar. Você acha que... Eu acho que é muito grave. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que ele está sendo demitido porque o Bolsonaro pretende radicalizar? Eu acho que é um sinal muito complicado que ele dá para a sociedade. Você acha isso também, Érico? Esse trecho, quando eu li a carta dele, porque se realmente foi ele que
Deixa eu só ver que ela pode ser advogado. Desculpa, eu estou sempre atento aqui. Que é isso, a sensação que se tem é que, na verdade, por dentro, provavelmente por aqueles filhos malucos dele, ele nunca deve ter largado a ideia da ruptura, né? E ali foi uma coisa muito séria, porque a sensação que eu tenho é que eles avançavam um tanto, e aí quando, de repente, as instituições ou a gritaria, ele recuava um pouco. Avançavam um tanto e depois recuavam um tanto. E o que eu percebo é que eles avançaram bastante. E avançaram. E nem acho que dentro das Forças Armadas, não, sabe? As Forças Armadas, como essas instituições grandes, assim, elas não são homogêneas. Eu acho que elas conseguiram avançar e eu acho que eles vão medir essa semana. A sensação que eu tenho, eu estava falando em off com a Sara, que eu faço questão de ainda fazer parte de alguns grupos que tem bolsonaristas e ver como é que o gabinete do ódio funciona. Eu não sei se vocês sabem, mas eles estão articulando centenas de ônibus para virem para Brasília essa semana, para comemorar o dia 31. Centenas de ônibus. É fato. Eu vi vídeo deles entrando em ônibus, se organizando para virem para Brasília. E a gente sabe que é por parte da milícia e por parte das PMs, né? Não o alto comando, mas é a PM, o pracinha, que eles têm uma adesão muito grande. Então, a sensação que eu tenho é que essa semana eles vão testar esse braço forte, e eu acho que nessa o general quis ficar fora. E por isso ele colocou essa nota, esse trecho, que também me saltou os olhos. É a sensação que eu tenho, que a gente vai ter uma semana complicada e delicada que, tomara que eu esteja errado, mas que eu acho que eles vão tentar dar mais um passo, eles vão avançar mais um pouco nessa história, né, do acabou porra, né? Fernando, sua visão acerca disso é preocupante? Eu acho que isso vem aí como uma outra peça desse quebra-cabeça que a gente vai montando, né? Se a gente pensar, né? Eu tinha apontado dois momentos para a gente enxergar, né? A forma como o Fernando Azevedo lidou quando ele esteve como assessor do Toffoli, né? Que era uma forma ali de manutenção, né? Desse diálogo institucional, né? E essa outra peça que é o agravamento ali a partir da situação na Bahia, né? Até pessoas ali parlamentares incentivando, né? A própria Bia Kicis fez um tweet, apagou, né? Estimulando que as forças, que a polícia militar baiana se insurgisse contra o governador, né? Contra as ordens do governador, ao que me parece foi a mensagem ali no tweet dela. Aí esse elemento que eu também nem tinha me atentado, que o Érico traz, que é muito, muito importante, né? A iminência aí do 31 de março, né? Que é a data em que se celebra o golpe de 64. Então, assim, tudo isso, né? Torna crível a gente imaginar que o motivo do afastamento do ministro da Defesa pode ter sido, né? A não aquiescência dele com relação a eventuais medidas aí mais autoritárias, um maior fechamento do regime, né? Acho que sim, acho que faz todo sentido a gente considerar esse cenário, né? Porque afinal tem que ter um motivo, né? O Ernesto a gente já imaginava, já estava no desdobramento natural dos fatos aí a saída dele. Agora. Essa saída repentina do ministro da Defesa é algo que nos faz pensar mesmo, juntando todas essas peças aí, algo preocupante, de fato. Pois é, cara. E acabou. Tem algumas notícias agora, tudo que eu estou acompanhando, tudo aqui que está acontecendo. Aqui está dizendo que o Pujol pode pedir para sair, que é o chefe das Forças Armadas. Estão dizendo que o ministro da Justiça também pode sair. Estão dizendo que os militares estão começando a ameaçar. Militares dizem que Centrão está aumentando o preço do aluguel de Bolsonaro. Então, assim, tudo isso nessa semana, como disse o Érico, é algo que é uma situação quase que irrespirável, insuportável, porque a gente fica esperando o que vai acontecer. Será que as instituições brasileiras vão ter força? Aliás, ainda pode se acreditar em instituição no Brasil, apesar do STF ter dado parece que deu algum respiro nesses dias. Eu acho muito complicado. Assim, eu não vejo mais o Bolsonaro com poderio de governança,
além da sua vontade de tentar radicalizar. Nesse cenário, aí eu volto aqui para o Érico e pergunto assim, Érico, se você puder falar, se a estratégia jurídica permitir, quais são os próximos passos que você tem a dizer acerca da defesa do Pilha, nesse Brasil caótico? Eu imagino que é um cenário preocupante também para vocês, entendeu? Não, com certeza, com certeza. Como eu falei, a gente está... como o Fernando falou, o lance é tirar ele de lá. A gente precisa tirar ele de lá. Até para tentar entender um pouco com ele, porque afinal os processos envolvem ele, né? Para a gente tentar reformar, porque esse processo, que é o mandato que sustenta a prisão dele, é um processo absurdo. Para quem não sabe, é um processo de desacato para 2 PMs que no estádio de futebol, em 2014, véspera das eleições, o Rodrigo estava com a bandeira da Dilma e os PMs falaram que ele não podia se manifestar politicamente dentro do estádio. Ele se enrolou na bandeira e falou, vou ficar com a minha bandeira. Não, você tem que tirar a bandeira. E quiseram arrancar a bandeira do Pilha. Entendeu? Então, ou seja, a gente já sabe como é que parte. A gente tem que ter muito cuidado com isso também, entendeu? Parte desses militares, como é que eles são, né? Porque é isso, os militares que conduziram eles para a Polícia Federal não conseguiam assentar a prisão deles na legislação comum que o levaria eles para a 5ª DP, porque não tinha o quê, e aí tiraram da manga essa história. Então, assim, preocupa por isso, por quem é o Pilha. A gente vê nas redes. O gabinete do ódio também já procurou, já puxou a ficha do Pilha para tentar desqualificar ele e inclusive, assim, são coisas que ainda bem que a minha mãe não usa o Twitter, ainda bem que a minha mãe não entra nas redes, porque é grave, inclusive ele tem que ir atrás disso. Então, assim, me preocupa isso. Primeiro tem que tirar ele de lá. Tirar ele de lá para tentar reformar toda essa situação, todos esses processos. E, por exemplo, ali a gente já tem uma coisa séria, que enquanto o Rodrigo estiver nessa situação, é um militante nosso que está sendo vigiado e que está sendo monitorado. Entendeu? E, assim, a gente percebe que ele tinha sido liberado da Polícia Federal e mandaram buscar ele de novo. Por que mandaram ele buscar ele de novo? Alguém sabia que tinha alguma coisa para ele buscar ele de novo. E outra, pelo menos do que eu estudei, do que me informaram, não é ofício do delegado da Polícia Federal cumprir mandato do TJDF. Entendeu? Então, sim, a gente percebe que tem algo além da parte jurídica aí. Ele não seria, o delegado da Polícia Federal não seria... não teria que responder por prevaricação se o meu irmão saísse de lá, mesmo com esse tal desse mandato largado lá no sistema desde 2018. Então, assim, preocupa, porque é um dos principais militantes aqui em Brasília, né, de esquerda, e que está sendo monitorado, que está sendo vigiado. Esse lance é isso aí. Esse processo esse clima de NSA, de grampo total e generalizado da sociedade, é um clima muito escroto, com o perdão da palavra, assim, é um clima nojento, nefasto. Aconteceu uma cena uma vez comigo, Fernando, que eu estava chegando no Rio de Janeiro de ônibus, no segundo turno da eleição, fiz uma postagem bem humorada, mas sacaneando o Bolsonaro, que viralizou, e eu fiz a postagem viajando dentro do ônibus. Eu fui apresentar um trabalho lá na UERJ, lá no Rio. Quando eu cheguei lá, a polícia me chamou pelo nome e me pediu para ver meu notebook. Então, assim... Uma parte aí, eu não sei se vocês sabem, mas aqui eu sou servidor, né? E a minha companheira também é servidora. Eu não sei se vocês sabem, mas os servidores públicos, praticamente quase todos os órgãos, foram obrigados a assinar um documento se comprometendo a não criar o seu órgão nas redes. Caiu? Voltou. Então, ou seja, é esse monitoramento que entrou explanado dentro, inclusive, os servidores. Eu mesmo, né? Porque eu tive que assinar esse documento. Obrigado. Fui no sindicato, perguntava, não, cara, assina, mas a gente vai tentar medida legal com relação a isso. Então, por exemplo, a gente tem que ter cuidado no nosso... Eu vou fazer uma crítica aí ao Ministério, ao ministro, porque eu tenho um documento me garantindo a eles que eu não vou. Então, ou seja, que ponto a gente chegou, né? Não é só a Lei de Segurança Nacional. Eles avançaram mesmo.
Avançaram, avançam, olhos vistos. Eu vou pedir para a Sara colocar se ela tiver já engatado aí na agulha, um vídeo aqui para... Se não tiver, não tem problema não, Sara. Mas se já tiver, a gente colocar um vídeo aqui que é relativamente relevante. Relativamente relevante é uma coisa engraçada. Já está na agulha. Vamos que vamos. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos os meus colegas que estão participando do Estúdio I. Boa tarde a você que está acompanhando o Estúdio I. Embaixador Roberto Abdennour, eu sei que o senhor não falaria por causa da sua gentileza, mas a gente se conhece há mais de 40 anos. E eu venho acompanhando o seu pensamento, sua defesa sempre da independência da política externa, e vi, inclusive, que o senhor criticou a política externa da época do período Lula. Mas agora, o senhor elevou muito o tom, né? Porque o que aconteceu foi completamente diferente. Eu gostaria que o senhor me confirmasse essa impressão. Quer dizer, o que aconteceu no governo Bolsonaro até agora, nesse período de Ernesto Araújo, foi a pior coisa que nos aconteceu nos últimos 50 anos na política externa. É isso? Não só nos últimos 50, nos últimos 70 ou 80 anos. Eu fui crítico de certos aspectos da política externa do Lula, porque ela conteve também um certo elemento de ideologia do lado esquerdo. Mas a política externa prosseguiu no seu caudal, no seu leito normal de defesa objetiva dos interesses brasileiros. O Lula foi o presidente que mais atuou, que mais viajou no mundo, mais do que qualquer outro na história. Então, o Lula deixou um legado muito positivo. Eu fiz ressalvas a esse aspecto, digamos, lateral da ideologia de esquerda. Mas agora, no extremo oposto, nós fomos longe demais na ideologia de extrema-direita, com claros prejuízos, graves prejuízos para os interesses do Brasil, de modo que é difícil comparar Lula com Bolsonaro. Eu acho que o governo Bolsonaro, com a gestão Ernesto Araújo, foi muito prejudicial ao Brasil, foi uma coisa muito mais desastrosa. O Lula cometeu certos erros, houve questões de ênfase, de direcionamento aqui e lá, mas deixou um legado correto de política externa. Aliás, devo dizer, eu fui embaixador do Lula em Washington, do início de 2004 ao início de 2007, e eu vi o Lula em diferentes momentos dialogando com outros estadistas mundiais, americanos, europeus, de igual para igual, muito diferentemente da postura de submissão em que o Bolsonaro se colocou em relação ao Trump. Quando o Bolsonaro se colocou como admirador do Trump, como entusiasta das políticas do Trump, quando a política externa brasileira passou a mimetizar, a imitar as opções do governo Trump, isso foi um erro muito grave. Jamais um presidente da República do Brasil se colocou a si próprio e, por extensão, ao país, ao Brasil, numa condição de tamanha humildade perante outro chefe de governo. Eu acho interessante essa fala do Roberto Abdennour, não sei como é que se pronuncia, mas isso daí é um certo fetiche, é um certo tesão que parece que as organizações Globo têm para querer apontar sempre algum erro do período progressista no Brasil, do período Lula, do período Dilma. Se o PT teve um certo alinhamento com os BRICS, que nada tem a ver com alinhamento à esquerda, eu não estou aqui querendo rachar um diplomata respeitado, o que dizer, então, do diplomata dos Estados Unidos e do chanceler do Brasil que tirava o sapato para entrar nos Estados Unidos? Deixa isso aí em aberto para que a gente debata, para a audiência debater. Inclusive, quero fazer um apelo à audiência, se vocês têm perguntas para fazer aos convidados, façam, por favor, para que a gente consiga aproveitar o conhecimento e a participação deles por aqui. Inclusive, eu queria perguntar aqui ao Fernando. Fernando, em relação ao motim da Polícia Militar na Bahia e as declarações do Eduardo Bananinha, da Bia Kicis, principalmente do Eduardo Bananinha e da Bia Kicis, tem como puni-los porque eles claramente incitaram
um motim militar, que é algo proibido pela Constituição. Tem como punir, tem como pelo menos tirar bem aqui do CCJ do ponto de vista político e jurídico, ou você acha que não tem como? Bom, eu acho que esse conjunto de fatos, né, revela a necessidade de se aprovar uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, né? Se revogar essa lei de segurança nacional que está sendo usada para perseguir a crítica política, né, e criar mecanismos efetivos. Existe um projeto de lei e que eu dei a minha contribuição, inclusive liderado pelo professor Pedro Serrano, pelo professor Lenny Streck. Eu tive o privilégio de participar também aí da elaboração, que foi apresentado pelo deputado Paulinho Teixeira, que propõe exatamente isso, né? Revogar a Lei de Segurança Nacional e estabelecer uma nova lei, uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que, de um lado, não sirva para perseguir a crítica política, como está sendo a Lei de Segurança Nacional, não só, né, o caso do Rodrigo ganhou um simbolismo muito grande, mas até porque ele continua preso, né? E eu não sabia, confesso que não tinha me atentado. Eu vi que que os manifestantes tinham sido soltos, mas é um grande absurdo pegar alguma coisa. Essa história que o Érico conta é um negócio assim, que não tem fundamento jurídico nenhum para se fazer isso, né? Pegar um caso de 2014 de desacato, o que tem a ver com esse caso, né? E usar como se fosse um agravante, né? Como maus antecedentes para manter alguém preso. Isso é um absurdo, né? Não tem fundamento, sentido jurídico nenhum. Mas então, de pensar em mecanismos, né, que evitem esse tipo de perseguição, de um lado, e de outro, que realmente reprimam, né, condutas como essas que têm estimulado essa insurgência da Polícia Militar contra o governador do estado da Bahia. Então, acho que são os dois polos aí que nos levam a repensar e, inclusive, né, ganha força ganha urgência essa nossa iniciativa de substituir essa Lei de Segurança Nacional, que foi responsável por perseguições durante a ditadura militar, e repensar um novo modelo aí de lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Pode falar, Érico. Não, eu queria pegar agora, voltar então, no vídeo que foi colocado aí, com relação ao ex-chanceler, que tem uma coisa ali, para mim, que vai além, vai para além do fato em si, que a Miriam tomou um pito bem tomado, porque é o seguinte, a sensação que eu tenho é que grande parte dessa imprensa fica tentando construir que o PT é uma ala radical de esquerda, entendeu? Uma coisa radical. Então, assim, quando você vai conversar, outro dia eu tive que explicar num grupo o que é esquerda radical, né? Expliquei para eles que existe, aí sim, partidos que inclusive, como o PCO, por exemplo, defende a sociedade armada, né? Enfim. E aí eu tive que explicar que a grande estratégia que você vê, e que foi bom o pito que a Miriam tomou, é que é isso. Eles querem colocar o PT e o Lula como se fosse um extremo ao extremo de fato. Né, ao extremo de fato. A gente vê que ele é extremista, ele quer essa ruptura, ele atropela as instituições. E aí eu tive que explicar, né? Que extremismo é esse de um presidente que foi talvez um dos mais republicanos que nós tivemos, né? Um dos que mais dialogou, né? Seja com o centro, seja com países de direita, com países de esquerda, que abriu, né? Então, assim, foi importante essa fala exatamente para desconstruir, porque deu para perceber, né, nessa imprensa, o desespero deles com a fala super ponderada do Lula quando o processo dele desceu para o DF. Porque eles esperavam uma fala radical, uma fala... E não. E o Lula falou com todo mundo. O Lula falou com o mercado. O Lula falou com todo mundo. E aí a Miriam insiste em, quando vai falar de Bolsonaro, querer colocar que o PT e que o Lula é o né? E tomou um pito ao vivo, né? Então é importante que a gente destaque isso. Isso é muito importante mesmo. Eu vou chamar a Sara aqui agora para ler os superchats, os que enviaram até aqui, ver se tem pergunta para o nosso camarada Fernando de Lacerda, para o nosso outro camarada Érico Grassi, para que a gente possa, enfim, aproveitar esse tempo que passou, já tem 50 minutos de live, pedir para você fazer aquele apelo para que vocês enviem superchat novamente. Após a leitura a gente vai fazer esse apelo mesmo, né?
para que vocês ajudem o DCM com o trabalho que ele vem desenvolvendo. Se não, eu sei que está final de mês, está complicado, mas se vocês puderem pingar um pouquinho, já ajuda bastante. Envie perguntas para os nossos convidados. Se não tiver pergunta para enviar, manda aquela perinha, manda aquela mensagenzinha que a gente já vai entender, mas aqui é para a gente manter essa live daí sempre funcionando, trazendo notícia e acompanhando os casos minuto a minuto. Vai, Sara. Gente, que loucura, né? Parece que eu olhando o site, Twitter, essas coisas, parece que a cada segundo cai alguém novo aí do Bolsonaro, e o clima no ar é de que, né, o aniversário do golpe está chegando, e as pessoas estão perguntando muito isso no chat. Antes de ler os superchats, eu queria saber de vocês, de forma bem objetiva, tem caroço nesse angu? Quem quer comentar, gente? Vai, Fernando. O último que falou foi. Eu não sei, né, Sarinha? Eu acho que, em linha do que eu já vinha comentando, eu acho que a saída do Ernesto era esperada, mas a saída do ministro da Defesa é algo que a gente precisa refletir mesmo, né? Por ser algo muito urgente e enfim, que acabou de acontecer, que está aí no calor do momento. Acho que é até difícil a gente, enfim, tecer muitas considerações sobre isso, mas eu acho que é algo que, né, são várias pecinhas que a gente vai montando nesse quebra-cabeça e que realmente chama atenção, né? E a frase que o Vinícius destacou, né, quando ele fala que assim, durante o meu comando aqui, as instituições militares, as Forças Armadas atuaram como instituição de Estado, né? E a partir de agora? A partir de agora não vai ser mais, né? A partir de agora ele está saindo. Isso tem. Acho que é preciso que a gente precisa cobrar explicações, né, para saídas, para mudanças repentinas. Eu acho sim muito preocupante a situação da Bahia, como disse aqui a vocês, mas não sei, né? Eu não sou um bom comentário político, não. A minha praia é mais nas coisas do direito ali, mas eu, como palpiteiro do cenário político, acho preocupante, extremamente preocupante, todos esses pontos aí que a gente vai ligando. No que eu falei, não. Eu acho que a gente vai ter uma semana que demanda muita atenção, né? Porque a gente não sabe se a gente está mais perto de um impeachment ou mais perto de um golpe. Porque a gente tem... Ele dialoga, a gente não pode subestimar que ele dialoga diariamente com cerca de 25% da população. Como eu falei aqui, eu faço parte de uns grupos e eles são lunáticos, eles estão num mundo paralelo, eles vivem um universo paralelo, que para tudo tem narrativa, para tudo eles rapidamente, os robôs atiram narrativa. Então eles têm 25% de gente que defende mesmo, que está disposto a estar na rua, né, para defender eles. E ele agora começou a criar um caos, que é jogar parte da população que está desamparada, que está sem emprego, que está sem comida, que está passando de fome, que está precisando trabalhar, ele está começando a jogar essa população contra os prefeitos e os governadores. E a gente sabe como é que o caos alimenta. Ele alimenta o caos porque o caos vai, né, por exemplo, alimentar determinadas insurgências. Entendeu? Então, assim, é uma semana que eu acho que, sim, tem caroço nesse angu, mesmo que seja mais uma tentativa de algum movimento deles em cima desse percentual que eles têm. Por quê? Não tem governo. Nós não temos governo. Não tem, isso é fato. O país está completamente desgovernado. E ele estava se sustentando porque ele tinha as Forças Armadas, parte dos evangélicos e, como eu falo, né, o pracinha, né, que se sente hoje autoridade e juiz de asfalto, né? Então, essas pessoas não estão dispostas a perder esse momento que para eles é importante, esse micropoder que virou um grande poder de rua, entendeu? E fora os milicianos. Então, assim, tem que ver com muita cautela, sim. É uma semana que eu acho que eles vão tentar, ou pelo menos mostrar que estão fortes, que tem que esses 25% estão realmente fechados com ele. A gente sabe que isso, no mundo político, é representativo, e que talvez seja por isso que não tenha ainda tentado entrar com o impeachment. Ou não, ou o impeachment está ali para começar a entrar, e esse movimento é exatamente um movimento para tentar intimidar, né, que de repente esse ministro da Defesa já está sabendo os movimentos que estão nos bastidores
fala, eu não vou participar disso, eu vou sair. E os filhos dele, eles sabem disso, então vamos avançar, vamos encher a Brasília né, vamos trazer nossos advogados para cá, vamos trazer, e vamos mostrar que a gente tem determinada força. Né? Enfim, vai ser uma semana agitada. Eu espero que, com meu irmão do meu lado, fazendo análise de conjuntura comigo, que ele é melhor do que eu, muito melhor. Inclusive, eu já tentei trazer ele aqui junto com o Fabiano, Érico. Não sei se eu já te contei. Vou cobrar eu ia contar, mas pode cobrar. Eu conheci o teu irmão num churrasco da Vaz Comunistas, que é minha torcida lá no Rio, no dia do Festival Lula Livre. Tava o Pilha e o Fabiano, eles foram lá, a gente se conheceu e tal, trocamos uma ideia. Eu fiquei sabendo desse churrasco. Eu não pude ir, mas eu estava lá no Rio, eu queria ter ido, mas não pude ir. Pô, foi um dia, cara, que foi muito maneiro. E a gente se conheceu num momento maravilhoso, e esse momento espero que a gente consiga repetir, seja em Brasília, seja aqui em Floripa, seja lá no Rio de Janeiro, e pedir a Sara para a gente ler os superchats, né, para inserir, já que o pessoal está participando, a gente quer trazer as questões, ou os elogios, ou as cobranças da nossa audiência para mim, para ela e para vocês também, que são os convidados. Vamos, Sarinha? Que dia cheio de emoção. Eu estava falando para o Vinícius aqui nos bastidores. Gente, tá um barulho aqui. Em algum momento eu vou ter que mutar meu microfone. Eu não sei se é jogo de futebol, se é assalto. Eu moro perto de facção criminosa e de exército. Então, não sei. Não consigo identificar esses barulhos de tiro. Fico super nervosa com essas coisas. Então, vamos lá. Vou ler tudo rapidinho. E aí vocês tomem nota ou decorem. Um minuto. Desculpa rapidinho, Sara. Você falou que mora entre facção criminosa e exército? Isso. Mas eu moro perto. Fala. Você mora no Vivemos da Barra? Uma dúvida que eu quero deixar para você. Enfim. Mas vai, gente, desculpa a tolice. Vocês não têm noção do que é a cidade de Fortaleza, gente. Isso aqui é uma loucura. É uma cidade onde facções, PCC e Comando Vermelho se juntam para combater uma facção criminosa local. É muita... Ai, de novo aqui. É muita loucura essa cidade. Ó. Que é isso, meu Deus? Esse é o nível aqui do que eu estou passando, nervoso que eu estou passando agora. Vamos lá. Eu vou ler tudo e aí vocês decoram ou tomam nota, tá? O Alan Bocato fala assim, grande Érico, companheiro de luta incansável, bom te rever, saudades, camarada. Liberdade ao Rodrigo Pilha, e aí ele fala, Lula candidato e fora Bolsonaro. Maravilhoso. A Mutli Costa está perguntando se não tem jeito disso se transformar em prisão domiciliar. E, ao mesmo tempo, tem um monte de gente falando assim, gente, como é que um processo de desacato de 2014 mantém a pessoa uma semana presa? Isso não é um exagero? O Odair Rodrigues fala, a conjuntura apresenta a necessidade de unidade ampla em defesa da democracia. É hora de conter os motins promovidos pela extrema-direita. O genocida conta com a divisão de quem opta pela política. E aí ele mandou um outro superchat e ele fala o seguinte, é só pela simpatia da bancada do DCM. Valeu, Oda. A Marcela Prado não falou nada, mas contribuiu. Obrigada. O Hélio Ricardo fala, o Brasil está à beira de uma guerra civil e o estopim será as eleições de 2022. Esperem e aguardem. O Milton Braga manda um superchat só para dizer que quer o Lula lá em 2022. A Leila Matos manda um superchat dizendo #liberdade para o Rodrigo Pilha. Já a Solange Gonçalves Ribeiro fala, não vivemos uma democracia, isso aqui é qualquer coisa. A Marcela Prado fala, eu também estou muito preocupada, essas pessoas estão armadas. O Milton Braga fala, gente, o problema de um golpe é o dia seguinte, não haverá golpe. O Enio Barroso Filho fala, querido Érico, eu estou contigo sempre, força. A Kátia Barbosa fala assim, Bolsonaro disse na semana passada que o caos vem aí. Agora caiu também o advogado da AGU. A defesa caiu porque quis manter o Pujol. Não é muito ingrediente. E aí, assim, algumas pessoas no chat, duas coisas, né? Algumas pessoas no chat estão perguntando se o movimento Cala a Boca Já Morreu, lá do Felipe Neto, ofereceu ajuda ao Rodrigo Pilha, ou vocês procuraram, e a outra colocação aqui, tem muita gente falando que, olha, gente, não vamos nos manifestar contra o aniversário do golpe no dia 31, porque essa gente é louca. Não é isso que eles querem?
manter a gente calado e cativo? O que é que vocês acham? Começa aqui primeiro, como é que eu faço? Pode ser? Tá, primeiro, grande Alan foi meu colega no Ministério do Meio Ambiente, muita saudade, e teve a coragem de ir morar no Canadá e largou aqui o serviço público. Forte abraço aí, Alan, obrigado mesmo. A outra coisa é que perguntaram sobre a prisão domiciliar, exatamente isso que a gente está brigando. E essa foi a recomendação do Ministério Público, um dia após a prisão do Rodrigo. Ou seja, a gente está mais de uma semana tentando trazer ele para a prisão domiciliar para, então, discutir em cima disso, para poder tentar reformar esses processos. Aí outra coisa que colocaram é que a gente não vive uma democracia. Sim, eu acho que desde 2016 a gente não vive uma democracia. A pessoa falou, não vai ter golpe. Nós já vivemos o golpe. Na verdade, eu acho que a gente nunca viveu uma democracia plena. A gente viveu durante um período aí uma ditadura do capital. E até 2016 a gente foi tentando levar isso da forma que dava, fazendo coalizão e no espírito que o Lula tinha de conciliador, né? Que algumas coisas eu tenho até lá minhas críticas. Então a gente já não vive uma democracia, acho que nunca vivemos. E depois de 2016 começou o golpe já começou, gente, o golpe está em curso. E golpe, a gente só sabe como começa, a gente não sabe como termina. E se vocês perceberem, quem operou o golpe de 2016 foi retirado, né? Articularam todo o golpe, essa grande mídia, a Folha, a Globo e todo, e na hora que eles acharam que iam, né, usufruir do golpe, chegaram os militares e falaram, bora, saem daí que a gente chegou. Então é isso, a gente não sabe quando esse golpe vai acabar, entendeu? Fernando? E eu vejo agora que, de fato, se confirmou, né? O André Mendonça volta para a AGU, né? Deixou a pasta da Justiça e da Segurança Pública, né? Então, veja, se tá ruim aí se tá difícil aí, Sara, se tá tumultuado aí na tua casa, imagina lá no Planalto como é que tá as coisas, né? Amanhece com o nosso chanceler, o pior chanceler, dito aí no pleno Globo News, né? Aí desenvolvemos aí com a defesa e agora a Justiça e Segurança Pública. Então, veja, né? Algo de muito estranho. A questão da AGU já vinha se arrastando também desde a semana retrasada, em que o Bolsonaro, ele mesmo assina aquela medida para o STF, vocês se lembram, né? Aquilo lá, aquela coisa totalmente esquisita, ele assina aquela ADI para o STF, geralmente é a AGU, né? Por óbvio que representa a presidência da República nos casos, né, perante a Corte, perante a Tribunal Federal, mas foi o próprio Bolsonaro que assinou aquela medida lá, questionando as medidas dos governadores e dos prefeitos na pandemia. Então, já estava esse mal-estar na AGU, agora o André Mendonça volta para a AGU, né, fica livre, vai ter essa dança das cadeiras, que eu não sei até onde pode dar, mas mostra como as coisas estão difíceis e complicadas aí, né, na vida do Bolsonaro. A véspera ano passado teve diversas manifestações, né, em março, o 31 de março, do golpe, né? Eu não tinha me atentado, mas agora está chegando também essas manifestações, possivelmente já estariam, né? Como o Érico apontou bem aí, dos grupos que ele tem acesso, já estão se mobilizando para isso. Então, teremos dias, no mínimo, dias turbulentos, para dizer o mínimo, aí nessa semana, nos próximos 15 dias. Agora, eu até falei com a Sara que eu precisava sair agora, porque eu vou dar aula na sequência, mas eu só quero fazer esse último registro aqui de solidariedade ao Rodrigo, né, em nome do Érico. Eu acho que não tem nada mais absurdo no momento do país, né? Pode ter diversas coisas, são simbólicas, mas a prisão do Rodrigo por conta da crítica política, né, que já se alonga aí há uma semana, é algo totalmente que a gente não pode pacificamente aceitar, que a gente tem que a todo momento denunciar a manipulação da Lei de Segurança Nacional e a perseguição de lideranças políticas. Eu acho que cabe a nós aqui, no DCM, em todos os canais aí da mídia alternativa, denunciar
diariamente e a todo momento essa prisão, porque não se trata só do Rodrigo, né? É uma perseguição. O Rodrigo nesse momento é o símbolo dessa perseguição, desse fechamento do regime, dessa manipulação do sistema penal como tática de perseguição tirânica a um inimigo político. Então, enquanto o Rodrigo está lá preso, é um pouquinho de todos nós aqui que estimulamos o pensamento crítico, que estamos lá com ele. Então, eu não só como estou prestando minha solidariedade pública aqui a vocês, e coloco à disposição, sei que vocês estão bem assistidos aí com advogados, mas coloco o meu trabalho também à disposição de vocês, caso seja necessário. É algo que realmente me comove, esse tipo de iniciativa. Eu acho que a gente precisa se revoltar intensamente contra essas medidas tirânicas. Mas era isso, foi um prazerzaço. Desculpem os entraves de conexão aqui, que voltou, caí, mas conseguimos aí bater um papo. E um dia super agitado hoje, como disse a Sara, mas espero que a gente não perca, né, ao longo aí dos próximos dias, que a gente se mantenha incansável nessa denúncia do quão arbitrário, quão tirânico é essa prisão do Rodrigo. Beleza, gente? Forte abraço para vocês e até a próxima. Antes de você ir, agradecer, né, que vocês colocando à disposição, e aproveitar e responder uma das perguntas que ficou em aberto, sobre o Cala a Boca Já Morreu, né, do Felipe Neto. Então, dizer que, felizmente, nós tivemos muita gente que se disponibilizou a estar ajudando o Pilha. Então, o Fernando é mais um, obrigado. Então, a gente não precisou acionar o Cala a Boca Já Morreu. Esqueci de responder essa. Valeu, Fernando. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Fernando. Muito obrigado aí, hein? Valeu. Obrigado. Érico, queria agradecer muito aí você pela presença, queria também desejar aqui minha solidariedade ao Rodrigo Pilha, falar que você pode contar com a gente aqui do DCM quando precisar, estamos sempre com as portas abertas. Eu acho que é extremamente importante que a gente te traga, coloque você aqui para falar, para que a gente externalize. São mais 2.000 pessoas olhando aqui, vendo isso simultaneamente. Essas pessoas, muitas vezes, a audiência muda. Então, isso é uma caixa. Eu costumo usar a ideia de caixa de ressonância. Eu falo isso quase todo dia nas lives. Isso aqui é quase como se fosse uma caixa de ressonância. A gente está falando para 2.000 pessoas ao mesmo tempo. É como se a gente estivesse viralizando isso para mais e mais pessoas, para que a gente consiga fazer com que a mensagem do absurdo que é a prisão do Rodrigo Pilha se capilarize, cresça em progressão geométrica. Então, assim, quero agradecer, quero desejar minha solidariedade a você, a sua família. E quero deixar aqui novamente as portas abertas, e se você tiver alguma coisa para falar para o público, enfim, fique à vontade. Não, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, e tem 2 coisas que eu faço questão nessas conversas que eu estou tendo. Primeiro, essa rede de solidariedade tem sido muito importante, as pessoas postam, hashtag Liberdade para Rodrigo Pilha, continuem, isso é importante, né, e também pedir desculpa pela situação mesmo, assim, né, a situação minha, a gente está bem abalado, tem dormido mal, tem comido mal, então isso talvez também prejudique um pouco esse diálogo, porque até o pensamento, a linha de pensamento fica um pouco abalada. Então, assim, eu peço desculpa, e peço que as pessoas continuem fortalecendo e reverberando contra a prisão do Pilha, mas não pelo Pilha em si, é o que vocês estavam falando, assim, né? O Pilha é insilenciável, mas esse tentar silenciar o Pilha leva um recado para a periferia, leva um recado para aquele embrião de pilhazinho que pode estar indignado com o que está acontecendo e ver o que acontece. Então, se a gente não acolher só o Pilha, a gente tem que acolher todos, qualquer tipo de arbitrariedade que for feita. Teve contra o Thiago Ávila na semana passada aqui em Brasília, outro absurdo que foi cometido aqui em Brasília. Teve contra um motoboy antifascista. Então, a gente tem que fazer a gritaria mesmo, não só pelo Pilha, mas por todos, né? Por todos a gente precisa fazer isso para que eles não nos intimidem, para que eles realmente não nos intimidem. Então, é isso. Muito obrigado, espero em breve ter novidades aí. Érico, parabéns, cara. Força, parabéns pela luta, pela força. Um abraço para você, um beijo em você e na família inteira, e no Rodrigo Pilha. E a gente vai comemorar essa soltura juntos e vai comemorar a queda desse fascista. Espero que o mais rápido possível. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado.
Tchau, gente. Obrigado, Sara. Sara. Loucura, hein, gente? Pois Nossa. é, como é que tá a situação em Fortaleza? Tá muito complicado, acho que a gente continua essa live com o tiroteio rolando na tua janela. Pois é, gente, eu vou pedir desculpa, eu não vou ler todos os superchats, eu vou encerrar agora, depois eu passo para a Marília ler no essencial, beleza? Com Igor Leone, inclusive, essencial, mas agora tem a retransmissão da Fundação Perseu Abramo, desculpa aí, cheiro, Vinícius, pessoal, tchau, tchau.